Para traçar o molde base da manga, você vai precisar de um papel que comporte as seguintes dimensões. No que diz respeito à largura do papel, o papel precisa comportar a medida do seu ombro-costas, ou ombro a ombro, ou costas, são nomenclaturas diferentes para denominar a mesma coisa. Então, só ressaltando, a medida do seu ombro-costas mais 2 centímetros. No que tange à altura, o papel precisa comportar o comprimento do seu molde base de manga. Eu trabalho com a medida padrão de 20 centímetros, independente do tamanho. P, M, G, 36, 38, 40, 42, 44 e assim por diante. 20 centímetros, o comprimento da manga, a altura da manga. O meu papel aqui, ele é um papel consideravelmente grande, considerando as minhas medidas, porque eu gosto de trabalhar com sobra de papel, até porque eu uso linhas de apoio. Eu não traço o meu molde a partir das bordas do papel. E quanto às ferramentas? Se você tiver um esquadro, ótimo. Caso você não tenha um esquadro, pode trabalhar com uma régua comum. Para fazer as curvas, porque o molde base de manga tem muitas curvas, você precisa traçar a cabeça da manga. Então, você vai precisar de uma régua curva francesa. Caso não tenha a régua curva francesa, pode usar qualquer outra régua com curvas ou qualquer objeto que você tenha em casa com curvas. Pode ser um prato, um pires ou pirex, como alguns costumam chamar, não importa. Qualquer objeto que tenha curvas. Um lápis, eu sugiro o lápis da Faber-Castell, porque o traçado fica bem visível. Eu uso o lápis da Faber-Castell 8B. Quando eu estou gravando para disponibilizar no YouTube ou no meu curso, no M100, Modelagem e Costura Estilosa Modesta, eu uso geralmente pincel, para que o traçado fique bem nítido, bem visível nos vídeos. E se possível, você pode usar também a fita métrica. Caso você não tenha a fita métrica, dá para usar tranquilo a régua comum. Então, vamos agora para o traçado do molde base da manga. Para traçar o molde base da manga, você vai precisar de algumas medidas. E quais são as medidas necessárias? O comprimento da manga, que no caso do molde base é 20 centímetros. A medida do ombro-costa, que é a mesma coisa que ombro a ombro ou costas. No meu caso, 35 mais 2, você tem que somar a sua medida do ombro a ombro ou costas com mais 2 centímetros. E a medida também do ombro a ombro ou costas da sua cliente, com mais 2 centímetros. O mesmo se aplica à medida do ombro. É a medida do ombro mais 2. A minha medida de ombro mudou, era 11 centímetros. Eu acho que devido à musculação e também eu emagreci um pouco, agora tá 10. Então, 10 mais 2, 12 centímetros. O meu braço também diminuiu, era 29, a largura do meu braço tá 28. Você vai usar as suas medidas ou as medidas da sua cliente e vai aplicar essas regras. Quando for necessário, adicionar 2 centímetros. Eu fiz aqui já as minhas linhas de apoio com as quais eu gosto de trabalhar e é preciso fechar aqui um retângulo. O primeiro passo é colocar a medida do ombro costas mais 2 aqui nessa linha. No meu caso aqui é uma linha horizontal porque está deitada. Pronto, coloquei aqui a medida do meu ombro, costas ou ombro a ombro mais 2. Nessa linha aqui, vertical, eu vou colocar a medida do meu ombro mais 2. E você coloca a sua medida com mais 2 ou a medida da sua cliente. Pronto. E agora que eu coloquei essa medida do ombro mais 2, eu vou colocar o comprimento da minha manga também nessa linha aqui vertical. O comprimento da minha manga e da sua manga também, que aqui é o molde base, é 20 centímetros. E é necessário esquadrar para fechar um retângulo. Mesma medida que eu coloquei aqui, ombro, costa, mais 2, eu vou colocar aqui também, para fechar o retângulo.
Aí confiro para ver se tá tudo igualzinho, batendo. Aí nesse caso é importante esquadrar. E vamos medir aqui para ver se tá dando 20 centímetros. Que é o comprimento da manga, 20 centímetros. Esquadrar aqui para fechar também. Essa linha aqui unindo esses dois pontos. Agora que eu já tenho o comprimento da manga, eu vou traçar aqui o alto da cabeça da manga ou a cabeça da manga, que é essa medida aqui do ombro mais 2. Já coloquei a medida do ombro mais 2 nessa linha vertical e coloquei aqui nessa linha vertical também. E vou fechar esse outro retângulo aqui, unindo esses dois pontos. Agora, eu preciso dividir essa medida aqui do meu ombro costas, ou ombro a ombro mais 2, eu preciso dividir por 2. 37 dividido por 2. Você vai pegar a sua medida e vai dividir por 2. No meu caso aqui dá 18,5. Dividido por 2 aqui, ombro, costa mais 2, dividido por 2. Dá 18,5. E eu vou transferir essa medida aqui para essa outra linha. E vou unir esses dois pontos, construindo aqui uma linha vertical, que é uma linha em pé, levando em conta a posição em que eu me encontro. Agora eu vou traçar duas linhas inclinadas, partindo desse ponto até aqui. A primeira linha inclinada e a segunda linha inclinada. Isso tudo aqui é para que eu possa construir a cabeça da manga. E agora o que eu vou fazer é dividir essas linhas inclinadas em 4 partes iguais. Preciso dividir essa linha em 4 partes iguais e essa linha aqui também em 4 partes iguais. Para isso, eu preciso marcar 3 pontos. O primeiro ponto é a metade dessa medida, que dá 22 centímetros. A metade é 11. Marquei 11 aqui e o mesmo vou fazer aqui. Marco 11. Agora, eu vou dividir também essas duas metades em 2 partes iguais. Então, daqui para cá dá 11 centímetros. Metade é 5,5. Do mesmo modo, daqui para cá dá 11 centímetros, metade é 5,5. Deste modo, eu obtive 1, 2, 3, 4 partes iguais. O mesmo que eu fiz aqui, que é a frente da manga, da cabeça da manga, que vai ser as costas. Então, o mesmo que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui também. Dividir essa metade encontrada, após a divisão de 22 por 2, que dá 11, você vê qual é o número que vai dar no seu caso. Então, 11 por 2, 5,5. Do mesmo modo aqui, 11 por 2, 5,5. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Aqui na frente, para construir a cabeça da manga, eu vou descer 1 centímetro. Aqui eu nem subo, nem desço nada, fica zerado. E nesse terceiro ponto aqui, eu vou subir 1,5 centímetro. Subo 1,5 centímetro. E eu preciso unir esses 3 pontos. Esse e esse. Na verdade, eu vou unir 1, 2, 3, 4, 5 pontos, né? E para unir esses pontos, de modo que eu consiga construir a cabeça da manga, eu vou usar a minha régua curva francesa. Aí eu preciso encontrar uma posição que me permita ligar os pontos.
que eu já consegui ligar esse ponto a esse e esse ponto a esse. Agora eu preciso ligar esses outros pontos. Olha, perceba que eu preciso passar com a régua curva francesa uma linha pelos pontos marcados. Então, aqui. Eu farei o seguinte. Pronto. Eu vou reavivar isso aqui. Pronto. Agora, eu vou concluir a construção da cabeça da manga unindo esses pontos marcados aqui. Só que nas costas, a regra é: desce meio centímetro aqui, nesse primeiro ponto. No segundo ponto, eu subo 1 centímetro. E no terceiro ponto, eu subo 2 centímetros. E do mesmo modo, eu preciso unir todos esses pontos. Aí eu vou encontrando um jeitinho aqui, usando a régua curva francesa. Ó, já passei aqui por esse ponto, onde eu subi 1 centímetro. Já passei por esse ponto aqui também, onde eu subi 2 centímetros. Vou reavivar esse traçado. Opa! Feito isso daqui, agora o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar aqui a medida da largura do meu braço, que é 28. Então, eu divido no meio, 14 para um lado e 14 para o outro lado. E agora, é só unir os pontos para fechar a lateral da manga. Pronto, e o molde base de manga já está construído, meu molde base. Agora eu vou só cortar. Antes de realizar todo o corte, eu vou colocar Kelma, que são as minhas medidas. E molde, base, manga. Para ficar bem claro, vou colocar aqui frente e aqui costas. E aqui eu tenho o meu molde base de manga construído. Quando você dobra o molde no meio, você perceberá que, olha, as costas têm uma elevação maior do que na frente. E isso é normal, é para ser assim mesmo, para que a manga encaixe perfeitamente na cava. Só refilar aqui um pouquinho. E é isso. Molde base de manga traçado.